Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu quero tratar com vocês sobre um assunto relacionado à ansiedade. A ansiedade é tão sério este assunto, que segundo a organização OMS, o Brasil é o país com maior índice de transtorno de ansiedade, 9,3%. Corresponde a 18 milhões de brasileiros que estão sofrendo com transtorno de ansiedade. Segundo uma pesquisa do Rio de Janeiro, a ansiedade ela dobrou depois desta pandemia, depois que começou esta onda do Covid-19. Este problema, este transtorno de ansiedade tem se acentuado na vida dos brasileiros. Mas antes de nós falarmos sobre o problema da ansiedade, eu queria que você prestasse atenção neste vídeo e depois vamos falar à luz da palavra de Deus, sobre a perspectiva da palavra de Deus e como a palavra de Deus vê o problema de ansiedade e como este problema maligno afeta as nossas vidas completamente. Então veja este vídeo. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Um problema de saúde que pode mudar a rotina de uma pessoa e deixá-la incapaz de realizar tarefas necessárias, como trabalhar. Alguns serviços voluntários de atendimento têm ajudado a tratar pacientes, uma vez que a assistência psicológica ainda é pouco acessível no país. O quarto era desesperador. Eu não conseguia ir tomar banho. Eu tinha que alguém estar perto de mim para eu ir tomar banho, porque eu tinha medo de morrer dentro do box. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só aqui, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. Oi. Talvez você não me conheça, mas eu conheço você. A gente talvez já tenha se encontrado e você nem tenha percebido a minha presença. Eu me chamo... ansiedade. Eu não tô fazendo esse vídeo para alisar a sua cabeça. Esse vídeo é um teste, mas para te ajudar a entender o que às vezes parece inexplicável. Eu sei que de vez em quando você fica triste. Nesse exato momento eu não posso sair de casa e também me sinto triste às vezes. Mas essa tristeza com solidão parece pior que o normal. Eu sinto como se não conseguisse raciocinar direito, como se o tempo ocioso, que antes era um privilégio, agora abundante, se torna um fardo. E nesse tempo ocioso eu começo a pensar em várias coisas que antes eu simplesmente não tinha tempo de pensar. Surgem dúvidas como, será que o caminho que eu escolhi seguir está certo? Ou até mesmo, será que eu já escolhi um caminho? Como se as coisas estivessem acontecendo mundo afora e fora do meu alcance. E eu fico aqui, vendo o tempo passar que parece parado só pra mim, pensando até demais, sem saber do amanhã, como se as respostas estivessem embaçadas na minha mente e eu simplesmente não consigo enxergá-las por mais que eu me esforce, até que num determinado momento eu paro. Eu simplesmente paro. Porque eu não sei pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir. Na minha cabeça, o que antes era um caminho agora se torna um cubículo, escuro, sem saída. E eu estou sozinho nele. As portas que eu encontro ao meu redor estão todas fechadas. E eu até consigo ver um buraco no teto que parece a escapatória perfeita, mas eu não consigo alcançar sozinho. Às vezes eu queria que uma mão saísse dali e me puxasse para fora, mas o fato é que eu nem sei o que tem do outro lado. Então mesmo que uma mão aparecesse ali, eu não sei se eu teria coragem de agarrar. Fala sério, eu sei, eu devo ser muito bobo. Uma mão jamais vai aparecer, não consigo pensar em ninguém que pareça se importar de fato em querer me tirar daqui. E essa escuridão, ela me consome aos poucos, lenta e gradativamente. É como se eu sentisse que algo estivesse para acontecer muito em breve. Eu não sei exatamente se é algo bom ou ruim, mas não importa, porque o que eu sei de verdade é que esse algo nunca de fato acontece. E por isso eu vivo nessa bolha, numa constante preocupação que preenche meu coração de angústia, medo e insegurança. E chega um ponto que eu não consigo mais ver beleza em nada. Tudo fica cinza e sem gosto. Tudo parece ruim e eu tô sempre reclamando de tudo. Eu pego meu celular, que é a única coisa que provê uma luz no meio dessa escuridão, e por mais que haja tanta coisa colorida aqui, eu insisto em ver as cinzas. Gosto de ver as notícias e dizer a mim mesmo que
que estou me mantendo informado, atualizado. Mas notícias ruins estranhamente me confortam só pelo fato de eu poder lamentar alguma coisa com tantas outras pessoas. É que talvez nesses instantes eu não me enxergue tão só. De alguma forma eu consigo me identificar e me sentir informado e recompensado momentaneamente. Mas a verdade é que vendo tanta coisa de ruim acontecendo, só faz eu me sentir ainda pior. Se eu não posso ver o mundo exterior com meus próprios olhos, tudo que me resta é que me digam como está o mundo. Infelizmente, assim como eu, a maioria das pessoas querem uma distração, mas notícias boas não chamam atenção nem distraem ninguém. Puta que merda. E o cubículo vai ficando ainda menor e mais escuro, de forma que eu não consigo enxergar mais nada. E só o que me resta é fechar os olhos. Eu quero que você feche os olhos comigo. Só por um instante, se conecta comigo. Se você não quer fazer isso por você, faça por mim. Porque eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você agora. Esse não é um vídeo comum. Isso não é um teste, não é uma meditação, mas eu preciso que você confie em mim. Pois é, pessoal. Este vídeo retrata uma realidade que, infelizmente, 18 milhões de brasileiros estão sofrendo de transtorno de ansiedade. Mas eu queria tratar com vocês este problema de ansiedade sobre a perspectiva da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. Vou ler de novo este versículo para ficar memorizado na vossa memória. Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. A ansiedade, sobre a perspectiva da palavra hebraica, a palavra ansiedade é uma pessoa que tem um cuidado excessivo pela vida. A palavra ansiedade, sobre a perspectiva da palavra hebraica, é uma pessoa que tem um cuidado excessivo pela vida. Este cuidado excessivo é o primeiro passo para se entrar na onda da ansiedade. É o primeiro passo para se começar a viver sobre o jugo da ansiedade. E esse cuidado excessivo pela vida, ele começa a dominar o nosso ser, a dominar as nossas vidas, quando nós não valorizamos o que temos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 diz: tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Então, este cuidado excessivo pela vida começa a te conduzir ao abismo da ansiedade. Sabe quando? Quando você começa a fazer um pré-julgamento da tua vida com a vida do teu vizinho, com o sistema como um todo, porque o sistema impôs os moldes da vida, o sistema impôs alguns caminhos que são perigosos. Há uma pressão psicológica que você precisa vencer. Há uma pressão psicológica que você precisa ter o melhor carro. Há uma pressão psicológica que você precisa ter a melhor casa. Há uma pressão psicológica que você precisa vencer na faculdade, que você precisa se formar e ter uma formação acadêmica. Há uma pressão psicológica que dita como você irá viver e conduzir os próprios passos. Isso
causa em você um cuidado excessivo pela vida, de vencer a todo custo. Você começa a olhar para o vizinho e ver que ele está prosperando e você não. Então você começa agora a alimentar um sentimento que, segundo a Organização Mundial de Saúde, trata como transtorno de ansiedade. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar, você começa a se alimentar deste sentimento. Por quê? Porque há um cuidado excessivo pela vida. E este cuidado excessivo pela vida se dá quando nós não valorizamos o que temos. Nós queremos a todo custo estar no nível da maioria. Se você não tem o carro do ano, o carro que se destaca, se você não tem a casa, aquela casa, você começa a fazer um pré-julgamento de si mesmo, que você não é uma pessoa bem-sucedida, que você não é uma pessoa de sucesso, que você não é uma pessoa que tem competência. Não, você começa agora a caminhar para o abismo. Este cuidado excessivo, quando você começa a comparar a tua vida com a vida dos outros, com o sistema, pois o sistema impôs o modelo e o tipo de vida que você deve viver. A palavra ansiedade, sobre a perspectiva da palavra hebraica, também mostra uma pessoa que dá mais sentido, valor, peso às coisas, fatos, do que elas merecem. A ansiedade começa quando você começa a dar sentido, você começa a dar valor, você começa a dar peso a coisas, aos fatos, mais do que eles merecem. Você começa a dar sentido, a dar peso, a dar importância às notícias, mais do que elas merecem. Você começa a dar sentido, a dar peso às coisas, aos bens materiais, às conquistas, os valores que são impostos pelos sistemas, mais do que eles merecem. Com isso, você está caminhando para o transtorno de ansiedade, porque quando você não atinge o padrão do mundo, o padrão de sucesso, quando você não atinge o padrão do mundo de conquista, quando você não atinge o padrão do mundo de status, você começa a olhar para si e inferiorizar-se abaixo de todos. Até mesmo você é capaz de dizer para si mesmo que sequer é digna de viver. Então, a ansiedade, sobre a perspectiva da palavra hebraica, é alguém que tem um cuidado excessivo pela vida. Segundo, é alguém que dá sentido, valor, peso às coisas, aos fatos, às notícias, mais do que elas merecem. Você dá sentido. Você escuta um noticiário e começa a dar sentido, dar peso. Você coloca todo o seu sentimento, toda a sua expectativa, toda a sua esperança naquela notícia, naquele fato, naquele bem material. E quando isso não acontece, você se frustra. Com isso, você vai ficando ansiosa, você vai ficando angustiada, e este sentimento vai tomando conta do teu ser, do teu coração. A palavra ansiedade também, sobre a perspectiva da palavra hebraica, é alguém que alimenta o medo, tornando um parasita que sugará suas forças dia a dia. Você começa a alimentar o medo de falhar,
o medo de não vencer, o medo de não conquistar, o medo de morrer, o medo de ficar desempregado, o medo de ficar doente. Você começa a alimentar este medo e isso se torna um parasita na sua vida. Isto vai sugando as suas forças, sugando as suas energias dia após dia. É dar valor, é dar sentido, é dar importância para as coisas mais do que elas merecem. E quando estas coisas não acontecem nas nossas vidas, quando essas coisas não acontecem na sua vida, então você fica ansiosa, a ansiedade entra no seu coração e ela te domina como uma fera feroz. Ela suga as suas forças e te deixa prostrada, sem perspectiva, angustiada e sem força e sem vontade de viver. E começa a analisar a própria vida e chega à conclusão que não vale a pena viver. A ansiedade sobre a perspectiva da palavra hebraica é fazer da tristeza o teu sentimento principal. Você não percebe, mas acorda triste. Vai dormir triste, passa o dia inteiro triste e não sabe por que está com uma crise de ansiedade. Não sabe por que está dominada por este sentimento, este vazio que tomou conta do teu coração, este vazio que está te sugando, te definhando e você não tem força, você perdeu o ânimo, você começa a olhar para o sistema, você começa a olhar para a vida como um todo e diz para si mesmo que a vida perdeu sentido, você perdeu os ânimos porque a ansiedade sugou toda a tua energia, a ansiedade sugou toda a tua força, a ansiedade sugou todas as tuas virtudes e você está fraca, capaz sequer de desfrutar o que tens. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 diz: tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos contentes, satisfeitos. Comece a olhar para o que você tem. Comece a olhar para a família que você tem. Comece a olhar para a sua vida, ela é única. Não dê valor excessivo, não dê o cuidado excessivo, exagerado à vida, baseado nos padrões do mundo, baseado nas regras do mundo, baseado no sistema que impôs um estilo de vida. Não! Diga não para esse sistema, diga não para esse estilo de vida, diga não para essa perspectiva, diga não para esse sentimento e olhe para o que você tem e comece a dar valor. Quarto, fazer da tristeza o teu sentimento principal. Diga não para esse sentimento. Diga não para esse sentimento. Reage agora em nome de Jesus. Diga não para esse sentimento. Quinto, a palavra ansiedade sobre a perspectiva da palavra hebraica é temer o pior, mesmo sem evidências ou fundamentos que comprovariam seu temor. Não, mas você tem um temor excessivo, você transformou isto em medo, em inconstância, você oscila entre dois sentimentos, você oscila entre duas mentes. Aqui está sucumbindo diante da ansiedade do sistema e aquela que lá no fundinho ainda acredita que poderá dar certo. Sim, dará certo. Diga não para esse sentimento, diga não para essa perspectiva, diga não agora. Irá dar certo. Então, temer o pior é sofrer aquilo que você nem sequer sabe
se irá acontecer. Você não sabe se irá ficar doente, você não sabe se ficará desempregado, você não sabe se passará fome, você não sabe. Por que antecipar sofrimento de coisas que são abstratas, que não está no teu controle e você não sabe se irá ou não passar esta situação, você não sabe se irá passar esta dificuldade. Mas a ansiedade sequestrou o teu eu, a ansiedade sequestrou a tua subjetividade e te tornou escrava deste sentimento, te tornou escravo desta dor maligna que está consumindo, extraindo as tuas energias e te deixando prostrado, como alguém que foi nocauteado, sem força e sem perspectiva. Porém, a Septuaginta tratou a questão da ansiedade com 3 palavras gregas e 2 palavras gregas que está relacionada à palavra boa, que dá alegria. A palavra boa que dá alegria. Segundo a Septuaginta, a palavra faberás é a palavra que mostra alguém que está sobre o jugo da ansiedade, que inspira medo. Alguém que está debaixo de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, inspirando medo. O que seria inspirar medo? Imagine você inspirando oxigênio ao pulmão, mas neste caso você está inspirando ao coração os males externos. Você está inspirando os seus medos. Você está inspirando ao teu coração as suas indagações, as suas questões, a sua perspectiva. Você está inspirando o sistema do mundo. Você está inspirando ao teu coração o regime que o mundo impôs sobre você. Você está inspirando ao teu coração esse sistema diabólico. Mas qual é o problema de tudo isto? O problema de você inspirar este mal externo, como alguém que inspira oxigênio, leva oxigênio ao pulmão, mas neste caso, a palavra de Deus diz a ansiedade no coração. Então a palavra faberás é alguém que está sobre o efeito da ansiedade, vivendo o transtorno de ansiedade, inspirando ao coração os males externos. Você está trazendo de fora os anseios, você está trazendo de fora os medos, você está trazendo de fora esta pressão psicológica, esse sistema diabólico. Você está trazendo essa regra do mundo de vencedores, de empreendedores, de homens de sucesso, de mulher de sucesso, e inspira isso ao coração. A palavra faberás mostra alguém que foi afetado completamente pelo medo. O medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo o casamento, o medo de não dar certo o namoro, o medo de não dar certo o noivado, o medo de não dar certo este empreendimento, o medo de não dar certo aquilo que veio à tua mão para fazer. E você começa a inspirar este medo ao coração. Você começa a inspirar este mal ao coração. Porém, a palavra faberás mostra que ativamente você inspira o medo. E passivamente você foi afetado pelo medo. Você está prostrado, você está estagnado, você está parado, você está no pó, porque você foi afetado pela ansiedade, você foi afetado
afetado pelo medo. Então ativamente você inspira ao coração este medo e passivamente você foi afetado pelo medo. Mas qual é o grande problema de você inspirar o medo ao coração, de você inspirar este regime maligno ao coração, de você inspirar este mal externo ao coração? A segunda palavra que a Septuaginta trata relacionada à ansiedade é a palavra cardia. A palavra cardia é a palavra que se refere ao coração. Então, quando eu inspiro, eu levo oxigênio ao meu pulmão, mas no caso de Provérbios capítulo 12, versículo 25, você está inspirando o mal ao coração. Então a Septuaginta, quando tratou do coração, ela usou a palavra cardia. A palavra cardia está relacionada ao coração. Porém, a palavra cardia, ela traz o sentido da vida espiritual e da vida física, porque denota o centro da vida. Quando o Espírito Santo fala que a ansiedade no coração do homem o abate, a palavra cardia tratada pela Septuaginta para o coração é algo que está revelando, denotando o centro de toda a tua vida física e espiritual. Então, mas qual é o problema? Qual é o problema que está relacionado com a cardia? Você sabe que a palavra cardíaca, ela veio da palavra cardia, mas qual é o problema que está por trás de tudo isto? É que quando você inspira ao coração medo, quando você inspira ao coração os males externos, quando você inspira esta ansiedade, quando você inspira esta frustração ao coração, acontece uma insuficiência cardíaca. O que seria esta insuficiência cardíaca? Ela ocorre quando o seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do teu corpo. Então aqui começa o grande problema de falta de saúde. Você começa a ficar doente, os males começam a aparecer no teu corpo, a ansiedade que começa como um sentimento, a ansiedade que começa como uma tristeza que não quer nada, a ansiedade que começa agora a atingir o teu corpo físico, agora ele atinge o teu espiritual. Você começa a se inspirar este medo ao coração. Isso causa espiritualmente e fisicamente o que? Uma insuficiência cardíaca. Isso ocorre quando o seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do teu corpo, e você começa agora a ficar doente. Você não sabe por que está doente. Você está doente porque o teu coração está doente. Você está doente porque a tua mente está doente, e o teu corpo agora está sentindo os efeitos de tudo que você inspirou ao seu coração, a sua cardia. Então isso ocasionou em você uma insuficiência cardíaca, ou seja, o seu coração não consegue mais bombear o sangue suficiente para atender todas as necessidades do teu corpo, porque você está fraca, porque você está abatida, porque você está prostrada, você foi dominada, você foi subjugada pela ansiedade que tem te nocauteado e tem te destruído, e você não tem percebido, porque você tem dado um valor excessivo à vida, mas com base nos padrões do mundo. Você tem dado um valor excessivo à vida com base no sistema mundano, mas o Senhor disse: tendes o que comer e o que vestir, estejai-vos contentes.
Senhor, comece a olhar primeiro para aquilo que você tem. Então o Senhor vai te tirar desta cova, este transtorno de ansiedade que tem destruído a tua vida. Você está doente e não sabe por quê. Você não sabe por que tem este câncer. Você não sabe por que está passando por esta depressão. Você não sabe por que tem esta diabetes. Você não sabe por qual motivo você está passando por um problema gravíssimo de saúde. Porque o seu coração, ele não está bombeando sangue suficiente para atender as necessidades do teu corpo. Há uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque você sufocou o teu coração. Enquanto eu inspiro o oxigênio para o meu pulmão, agora você está inspirando o mal, o medo. Você está inspirando este mal para o teu coração. Com isso, há uma insuficiência cardíaca. O teu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do teu corpo. O teu coração tem adoecido o teu corpo, a tua mente tem adoecido o teu corpo, você está doente, você precisa ser curada. Comece agora em nome de Yeshua a dizer não para esse sistema. Comece a dizer agora em nome de Jesus Cristo para este mal sair da tua vida. Comece a declarar agora no nome de Yeshua para que este mal seja quebrado da tua vida. Levante deste pó, levante desta situação, fique de pé em nome de Jesus. Vai, fique de pé, reaja agora no poder do nome de Jesus e dê vida ao teu corpo. Comece a bombear sangue suficiente para atender as necessidades do teu corpo. A terceira palavra que a Septuaginta trata quando se refere à ansiedade é a palavra tarasso. A palavra tarassos mostra alguém que está esgotada, mostra alguém que está incomodada, mostra alguém que está em comoção interior, que esta comoção interior tira a sua calma, tira a paz da sua mente e traz uma perturbação. Sabe por quê? Porque você começa a olhar para a vida sua, mas fazendo um paralelo com o sistema lá fora, com a vida do próximo, com a vida do teu vizinho. Para com isso. Olhe para você, olhe para as suas coisas, olhe para a sua família, olhe para a sua situação. Olhe para o momento que você está passando e se livra desta ansiedade. Então a palavra tarasso, ela mostra alguém que está agitada. Mas o que é esse agitamento? É quando você se sente agitada porque não conseguiu aquilo que a maioria consegue. É quando você não conquistou aquilo que você julga que todos estão conquistando. Olha, você está enganada, você está equivocada. Muitas pessoas, elas não têm nada disso que você imagina ser importante, mas são pessoas felizes, são pessoas que têm prazer na vida, são pessoas que estão contentes com o que têm, porque elas encontraram em Jesus a verdadeira razão da vida, e elas não colocaram os seus valores em paralelo, em julgamento com os valores que o mundo tem imposto, e estes valores do mundo têm causado ansiedade, porque estes valores são malignos, porque essa situação ela é diabólica. Então a palavra tarasso, ela mostra alguém que está incomodada, mas esta pessoa não está incomodada porque ela quer mudar, não, ela está incomodada porque ela quer conquistar, porque ela julga que ela precisa de algo, ela julga que precisa vencer. Você já é uma vencedora, você já é um vencedor, você ainda não percebeu o valor que você tem, você ainda não percebeu o valor que você possui, você ainda não percebeu o quanto você é importante para Jesus, você ainda não percebeu o quanto de valor há no teu ser e no teu coração, você ainda não percebeu as coisas valiosas que estão contigo.
as coisas valiosas que Deus já te deu. Sabe por quê? Porque você está debaixo de um transtorno de ansiedade causada por um sistema mundano, diabólico, perverso, que dita as regras de sucesso, que dita as regras de homens bem-sucedidos, de mulheres bem-sucedidas, as regras de sucesso que são diabólicas. A palavra taraço também mostra alguém que perdeu a calma, que perdeu a paz mental, e ela está perturbada. Todo lugar para ela está ruim. Ela sai para um aniversário, está ruim. Ela sai com a família para jantar no restaurante, está ruim. Sabe por quê? Porque a mente dela está perturbada. Ela foi sequestrada por esse transtorno de ansiedade. Esse transtorno já virou uma depressão profunda. Então ela está agora perturbada, como alguém que está endemoniada, como alguém que não tem sossego, como alguém que está sobre um formigueiro. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus de Nazaré, Ele tem a resposta. Jesus de Nazaré tem a palavra para a tua vida. Jesus de Nazaré, tudo o que você precisa para vencer esse transtorno de ansiedade. Acredite no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga agora para esse espírito de ansiedade sair do seu coração. Em nome de Jesus, diga agora para esse espírito de ansiedade sair da tua mente. Em nome de Jesus, diga agora para esse espírito de ansiedade sair da tua estrutura, do teu corpo. Em o nome de Yeshua, repreenda agora no poder do nome santo de Jesus de Nazaré. A quarta palavra que a Septuaginta trata quando ela se refere à ansiedade agora é a palavra logos. A palavra logos se refere à palavra que dá alegria. Mas que palavra é essa? Não é a minha palavra, não é a palavra do psicólogo, não é a palavra do presidente, não é a palavra do coach, mas é a palavra de Deus. A palavra logos é uma palavra dita por uma voz viva. O que seria isto? Qual é o significado por trás disso? Não é ouvir um morto falando uma palavra viva. Não, o que seria um morto falando uma palavra viva? É alguém que não professa a fé em Jesus, falando a palavra viva do Senhor Jesus. Não, mas o Senhor diz que você precisa ouvir a voz de um vivo falando de uma palavra viva. Então verás o resultado na tua vida. A palavra também que a Septuaginta se refere quando trata de ansiedade é a palavra de Caios. A palavra de Caios mostra que aquele que professa a palavra viva, o vivo professando uma palavra viva, a palavra de Caios diz que quando um vivo professa uma palavra viva, que este vivo, quando está em conformidade com a vontade do Senhor, os resultados acontecerão na vida de quem os ouve. A palavra de Caios mostra alguém cuja maneira de pensar e de sentir e de agir estar em conformidade com a palavra de Deus e com o seu Senhor. Então a palavra logos é ouvir a palavra viva de quem está vivo. É um vivo falando da palavra viva. Você não deve procurar em qualquer pessoa a palavra que irá trazer cura para o teu problema. Não é compartilhar a tua dificuldade, o teu problema com qualquer um. Não, é compartilhar o teu momento trágico com alguém que está vivo, pois ele tem uma palavra viva, que é a palavra de Yeshua, a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra que irá trazer vida, a palavra que irá trazer cura no teu interior. Então a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. Então, o cuidado excessivo pela vida
te levará à ansiedade. Dá mais sentido e valor, peso às coisas, aos fatos, às notícias, aos acontecimentos, às coisas que estão em volta da tua vida, mais do que elas merecem, te levará à ansiedade. Alimentar o medo, tornando um parasita que sugará as tuas forças dia a dia, te levará à ansiedade. Fazer da tristeza o teu sentimento principal te levará à ansiedade. Temer o pior, mesmo sem evidências ou qualquer coisa que possa dar fundamento ao seu temor, te levará à ansiedade. Inspirar o medo ao teu coração, como alguém que inspira oxigênio para o pulmão. Inspirar o medo ao teu coração levará a uma insuficiência cardíaca. Com isto, o teu coração não bombeará sangue suficiente para atender às necessidades do teu corpo, e o teu corpo ficará doente, porque a tua mente está doente, porque o teu coração está doente. Agora o teu corpo sofrerá as consequências do transtorno de ansiedade, da ansiedade que te dominou, da ansiedade que te escravizou, da ansiedade que te nocauteou e te derrubou no pó e pisou o pé sobre a tua cabeça e te mantém prostrado. Mas Jesus de Nazaré hoje te levanta do pó. Jesus de Nazaré hoje restaura a tua vida, pois eu declaro em nome de Jesus, você que me ouve através desta mídia, em nome de Jesus, eu repreendo agora espírito de ansiedade, saia desta mente e deste coração. Eu te ordeno em nome de Jesus de Nazaré, saia e não resista à palavra do Senhor. O conselho do Espírito Santo para a tua vida e para a minha vida é que você se liberte o quanto antes desta ansiedade. E só Jesus poderá libertá-lo. E que o Senhor tenha compaixão de todos nós e que nos ajude hoje e sempre. Fiquem com Deus. Amém.